E a Série B do Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O surpreendente Grêmio Novo Horizontino emendou a sua 6ª vitória consecutiva e tomou a primeira posição do Vitória. O Vitória que no domingo foi derrotado em casa para o Criciúma pelo placar de 1-0. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer um resumão, mostrar o que aconteceu na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na última sexta-feira, terminou nesse domingo e agora aí vai dar uma pequena pausa por conta da data FIFA. Mas vamos começar falando então do jogo que abriu a rodada na última sexta-feira, um jogo aí entre duas equipes que estão na zona de rebaixamento, ABC e Chapecoense, e os times ficaram no 1-1 lá no estádio Frasqueirão. Resultado aí que foi péssimo para as duas equipes, foi ruim para a Chapecoense, que segue na zona de rebaixamento com 10 pontos, e pior ainda para o ABC que é o último colocado, tem apenas 6 pontos, uma única vitória, e já começa aí a ficar numa situação complicada, né? Porque o ABC no momento está 4 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é a equipe do Londrina. Os gols dessa partida foram marcados pelo Tony Anderson, cobrando pênalti. O gol saiu aos 10 minutos do segundo tempo, só que aí o Alisson, aos 43 minutos da etapa complementar, acabou deixando tudo igual, né? E frustrando aí os torcedores que compareceram ao Frasqueirão aí para tentar empurrar aí o ABC rumo à recuperação na Série B, mas a coisa pro Elefante não tá fácil. Esse foi o único jogo da sexta-feira. Aí no sábado, né, tivemos aí a abertura da jornada com um empate sem gols entre o Vila Nova e o Guarani. Eu não acompanhei esse jogo, mas eu ouvi relatos de que a partida foi tecnicamente ruim, né, não foi uma boa partida entre Vila Nova e Guarani, e talvez aí esse placar sem gols, né, explique isso. E esse resultado também não foi legal para ninguém, porque o Vila Nova, ele desperdiçou a chance de conseguir entrar, liderar o campeonato. O Vila Nova se manteve ali no G4, mas agora é o terceiro colocado com 24 pontos. Então, desperdiçou aí a chance de assumir a liderança pela primeira vez. O Bugre que foi dirigido pelo auxiliar, pelo técnico auxiliar, né, pelo técnico interino, o Benhur. O Guarani acumula aí 6 jogos sem vencer na Série B e aparece na 11ª colocação com 16 pontos. Ainda tem uma boa margem ali para a zona de rebaixamento, mas está começando a ficar distante da briga pelo acesso. O Guarani, que foi uma das sensações das primeiras rodadas, né, começou ali vencendo ali vários jogos seguidos, mas não atravessa a boa fase, e essa fase ruim aí acabou custando o emprego do técnico Bruno Pivetti. Então, o Vila segue no G4, mas perde a chance de liderar, e o Guarani fica um pouco mais distante aí da zona de acesso. Também no sábado tivemos aí o empate entre Ituano e Atlético Goianiense. Esse jogo aconteceu lá no estádio Novelli Júnior em Itu, e o Ituano aí tem que agradecer ao goleiro Jefferson Paulino, né, que fez ali pelo menos 2 grandes defesas, uma já no finalzinho do jogo, e que salvou esse ponto aí pro Galo, né. Com o resultado, o Ituano ele segue ali na 13ª posição com 14 pontos, não se distancia muito da zona de rebaixamento. E o Atlético Goianiense é outro time que, assim como o Guarani, havia começado a Série B muito bem, né? Mas acabou aí perdendo fôlego nas últimas rodadas, acumulou mais uma rodada sem vencer. É o 10º colocado com 17 pontos, né? Situação aí complicada aí já do Dragão. Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. O Paulo Vitor abriu o placar aos 10 minutos e aos 40 o Matheus Regis aí numa bela jogada acabou empatando, né? Daí, como eu falei, no finalzinho o Jefferson Paulino acabou ali fazendo uma importante defesa que salvou aí esse ponto da equipe do Ituano. Falar agora do novo líder do campeonato, né? O Novo Horizontino aí, que a maioria das pessoas, pelo menos nas lives, a gente comentava que o Novo Horizontino talvez seria uma das equipes que iam brigar para não cair, mas vem fazendo aí uma campanha surpreendente e no último sábado, jogando em casa, emendou aí a sua 6ª vitória seguida ao vencer a equipe do Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. O gol da partida, né, o único gol da partida, foi marcado cedinho, saiu logo aos 6 minutos e foi marcado pelo Ronaldo. Com esse resultado, o Tigre soma 26 pontos, é líder isolado, né, como eu falei, tem um ponto a mais que o Vitória, que é o segundo colocado, e já abre 4 pontos de distância para o quarto colocado. Aliás, manteve, né, a distância para o quarto colocado de 4 pontos, né. Então, o Novo Horizontino já começa a abrir uma gordura em relação ao quinto colocado em se tratando de briga por acesso. O Sampaio Corrêa está ali no meio da tabela,
segue ali na 12ª colocação com 15 pontos. Nas últimas 4 rodadas, o Sampaio Corrêa ganhou, perdeu, né? Tá fazendo aí uma campanha bastante regular nesse primeiro turno da Série B, né? O time segue então na 12ª colocação com 15 pontos. E aí no sábado também tivemos aí um jogo com um final frenético, maluco, que foi aí entre Ceará e CRB. O Ceará, né, acabou aí sendo derrotado em casa pelo CRB. O CRB que está crescendo de produção, depois que chegou o Daniel Paulista, o time aí já venceu a 3ª partida seguida, né? O time não tinha vencido ainda. Aliás, tinha só uma vitória antes da chegada do Daniel Paulista, que foi, curiosamente, contra o Grêmio Novo Horizontino. Mas depois que o Daniel Paulista chegou, o CRB emendou aí 3 vitórias seguidas, já o 14º colocado com 14 pontos e tá ali se afastando da zona de rebaixamento. O Ceará que, quando a gente acha que o Ceará vai embalar, vai vir numa crescente, ele acaba tropeçando. O Vozão vinha aí de 2 vitórias seguidas e acabou tropeçando, perdeu ali a chance de brigar para entrar no G4 e aparece apenas na 7ª colocação com 19 pontos. A diferença para o Criciúma, que é o 4º colocado, já está ali na casa dos 4 pontos, né? Então o Ceará já vai precisar mais do que uma rodada para tentar entrar no G4. Os gols da partida, né? O destaque da partida acabou sendo aí o Rômulo, né? O Rômulo que deu o passe para o Renato fazer o primeiro gol da partida aos 31 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, aos 38 minutos, o Chay acabou fazendo um gol olímpico, né? O goleiro do CRB também se atrapalhou todo na jogada. Foi um belo gol olímpico do Chay. Aí aos 12 do segundo tempo, novamente passe do Rômulo e o Renato fez o segundo da equipe do CRB. Aí aos 45 minutos do segundo tempo, o Chay empatou para o Ceará. O Chay fez o segundo gol do Ceará. Porém, a arbitragem de vídeo pegou uma falta de ataque na origem da jogada. E aí acabou anulando o gol do Ceará. Para piorar a situação do Vozão, logo na sequência, né, logo em seguida, o Rômulo aí fez o terceiro do CRB e fechou a conta, né? Então, eu tava preparando a live de sábado, né, e acompanhando ali o tempo real desse jogo do Ceará e CRB. Vi ali que tava 2-2, aí falei, bom, um resultado bom aí pro CRB, nem tanto pro Ceará. Fui preparar as câmeras e o fone e tudo mais. E aí, quando eu fui abrir a live para comentar sobre esse jogo, eu vi ali que o jogo foi 3-1, né? No momento eu fiquei até meio confuso ali, mas depois, vendo ali o relato dos acréscimos da partida, eu entendi ali que o gol do Ceará tinha sido anulado e na sequência o CRB fez o gol. Aí agora vamos para os jogos de domingo de manhã. Neste domingo tivemos 2 jogos na faixa das 11 horas e um deles foi Ponte Preta Sport. Mais um tropeço da Ponte Preta em casa, se bem que contra o Sport a gente nem pode considerar um empate como tropeço, mas a Ponte segue ali na metade de baixo da tabela, enquanto que o Sport deu uma freada aí em sua subida na tabela e perdeu a chance de entrar no G4. A Ponte é a 15ª colocada com 12 pontos, 2 pontos só acima da zona de rebaixamento, enquanto que o Leão, né, o Sport, é o 6º colocado com 21 pontos. Se o Sport tivesse vencido, ficaria ali dividindo a 4ª colocação com o Criciúma com 23 pontos, né? Mas o Ceará ali, o Sport ali tem 2 jogos a menos, né? Nunca é demais lembrar que o Sport tem 2 jogos por fazer. Um deles vai ser no próximo domingo, né? No próximo final de semana não vai ter rodada da Série B por causa da parada da data FIFA, mas o Sport vai fazer um desses jogos atrasados e será contra a equipe do Vila Nova, né? Esse jogo aqui, ó, deixa eu até confirmar o horário do jogo, mas vai ser na faixa das 18 horas de domingo. É só confirmando aqui direitinho. Exatamente, ó, Sport, aliás, vai ser isso aí, Sport e Vila Nova, domingo dia 18 horas, né? Vai acabar a corrida de Fórmula 1, né, que a Band vai transmitir, o GP do Canadá, e aí na sequência tem já esse jogo da segunda rodada entre Sport e Vila Nova, que é o jogo aí, né, um dos jogos que o Sport vai repor. Então, nessa parada da data FIFA, o Sport vai ter uma oportunidade aí de entrar no G4 e o Vila Nova, né? O Vila Nova que tem um jogo a menos, né? Até acabei esquecendo de citar anteriormente, e o Vila Nova vai ter a chance de liderar, né? Então, esse G4 vai mudar, né, nessa parada da data FIFA por conta desse jogo atrasado, né? Ou o Vila assume a liderança, ou o Sport acaba aí entrando no G4. E se tiver empate, não acontece nenhuma das duas coisas. O Sport segue fora do G4 e o Vila, o máximo que acontece é alcançar a pontuação do Vitória, mas fica atrás por ter
menor número de vitórias, né? Então tá aí. E agora vamos passar para o próximo jogo. O próximo jogo é Londrina e, aliás, próximo jogo coisa nenhuma, né? Não passei aqui de quem foi os gols da partida da Ponte contra o Sport. A Ponte saiu na frente aos 21 minutos do primeiro tempo com o Pablo Diego. E aos 51 do primeiro tempo, o Luciano Juba empatou, né? A Ponte que jogou aí com um atleta a menos, né? Teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo ali, teve que se segurar com um atleta a menos. Então, Pablo Diego marcou o gol da Ponte e o Luciano Juba empatou para a equipe do Sport. Não teve gol do Wagner Love nesta partida. E agora sim vamos falar aí do jogo Londrina e Mirassol. O Mirassol venceu de virada por 2-1 e sentiu ali por algumas horas o gostinho de estar no G4, né? Pelo menos até às 6 da tarde o Mirassol estava no G4, mas depois acabou sendo ultrapassado pelo Criciúma, né? E dessa forma o Mirassol termina a rodada na quinta colocação com 22 pontos. Pode, né, nessa parada da data FIFA, ser superado pelo Sport, que, como eu falei, vai jogar contra o Vila Nova. Já a situação do Londrina é preocupante. O Londrina aí emendou aí a sua quinta derrota seguida, né? Estou olhando aqui a tabela do Globo Esporte. Só tem bolinha vermelha aqui na linha do Londrina. E o time só não está na zona de rebaixamento porque ele tem uma vitória a mais que a Chapecoense. O Londrina tem 3 vitórias, a Chape tem 2. Porque no saldo de gols, o saldo de gols do Londrina é bem pior. O saldo de gols do Londrina é -8 contra -2 da Chapecoense. O Londrina abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo com o gol do Carlos Jatobá, pegando ali rebote do goleiro Alex Muralha. E o Gabriel empatou aos 30 do segundo tempo, né? Então o Mirassol só foi achar o empate no segundo tempo. O Mirassol que chegou a meter 2 bolas na trave antes de empatar, mas conseguiu aí o gol aos 30 do segundo tempo com o Gabriel. E aí aos 51, no apagar das luzes, na Bacia das Almas, o Camilo, num belo chute de fora da área, virou o placar a favor do Mirassol, colocou o Mirassol momentaneamente no G4 e deixou ali a equipe do Tubarão bem perto ali da zona de rebaixamento, às portas da zona de rebaixamento. Ainda no sul do país, nós tivemos também o empate entre Avaí e Botafogo, 1-1, resultado também que não foi bom para nenhuma das equipes, dado aí os objetivos de cada uma delas, né? O Botafogo que chegou a ocupar aí um lugar no G4 nas primeiras rodadas, mas também, né, vem aí perdendo o ritmo. Esse resultado deixou o Avaí na zona de rebaixamento. O Avaí soma apenas 9 pontos, é o penúltimo colocado, só está na frente do ABC. E está 1 ponto pelo menos de sair da zona de rebaixamento, né? Pelo menos a boa notícia é essa. A situação do Avaí já não é tão crítica quanto a do ABC. E o Botafogo que não vence há 4 rodadas, né? Nesse meio período aí foram 3 empates e 1 derrota. O Botafogo ainda aparece na 9ª colocação com 18 pontos, né? Não está ali na parte de baixo da tabela ainda, mas, né, vem aí caindo, perdendo posições ao longo das rodadas. E agora vamos falar dos gols desse jogo. O Avaí saiu na frente aos 10 minutos do primeiro tempo, né? Foi um lance ali que o Gustavo Modesto dividiu a bola com o Tarek dentro da área e marcou. O narrador do Premier narrou o gol pro Gustavo Modesto, mas eu tava olhando aqui as anotações, né? As informações aqui no site de notícia. E parece que o gol foi do Tarek, né? Inclusive pelas imagens dá para notar mesmo que o último toque é do Tarek. Então foi dado gol contra do jogador do Botafogo. E o Salatiel empatou aos 22 do segundo tempo. Um lance que contou aí com a intervenção no VAR. Inicialmente havia sido dado impedimento do jogador do Botafogo, mas a arbitragem de vídeo corrigiu o lance e o Salatiel aí então acabou tendo seu gol validado. Gol que garantiu 1 ponto a mais aí para a equipe de Ribeirão Preto na tabela de classificação. E agora vamos a um dos duelos mais esperados dessa 12ª rodada, que é Vitória e Criciúma, né? O Criciúma ali, vindo numa sequência de pegando vários times que estão na parte de cima da tabela, havia perdido para o Juventude na rodada passada em casa e foi buscar a sua classificação, a sua recuperação lá em Salvador. Venceu o Vitória pelo placar de 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo Fabinho aos 14 minutos do primeiro tempo, né? E o Criciúma com esse resultado aí sobe para o G4, né? Assumiu aí a 4ª colocação com 23 pontos. O Vitória acabou aí perdendo a primeira colocação para o Novo Horizontino, é o vice-líder com 25 pontos. E eu quero aproveitar aqui para desejar toda a força e toda a recuperação aí para o Léo Gamalho, né? O Léo Gamalho que foi diagnosticado com câncer de pele, né? Já passou aí por uma cirurgia, tá afastado dos gramados aí por um período, e a gente torce aí pela franca recuperação dele, né, pela total recuperação dele, e que ele volte aí
a vestir a camisa do Vitória o quanto antes, porque é um jogador aí muito interessante, muito carismático. Então toda a força aí pro Léo Gamalho. E pra gente fechar então aqui o resumão da rodada, né? Resumão aí que já tá se esticando aí para 15 minutos. Vamos falar aí de um resultado talvez até o mais surpreendente da rodada, que foi a vitória de virada do Tombense sobre o Juventude pelo placar de 2-1. O Juventude aí que tinha 100% de aproveitamento sob o comando do Thiago Carpini, estava escalando a tabela de classificação e acabou perdendo para o Tombense em casa por 2-1 de virada, hein? O Juventude que quando abriu o placar chegou a estar na 6ª colocação, mas acabou ali sofrendo o gol da virada aos 50 e tantos do segundo tempo. E aí o Tombense soma mais 3 pontos, conquista a sua 2ª vitória e ganhou uma posição. Ganhou a posição do Avaí, é o 18º colocado com 9 pontos agora e tá ali também tentando sair do Z4, né? Tá um pontinho de sair do Z4. Os gols do jogo foram anotados pelo David aos 13 do segundo tempo, após cobrança de escanteio do Danê. Aí o Keké empatou para os mineiros aos 20 minutos. E o Alexandro aos 52 minutos, numa jogada de contra-ataque, o contra-ataque ali velocíssimo da equipe de Tombos. O Alexandre escapou sozinho, ganhando a velocidade e bateu ali na saída do goleiro, fazendo o gol da vitória do Tombense, né? Resultado importante aí pro Tombense aí, que tá brigando contra o rebaixamento. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, né, se você chegou até aqui, na terça-feira vai ter o resumão da 8ª rodada da Série C, porque vão ter 3 jogos ainda da Série C nessa segunda-feira. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se chegou até aqui e gostou, se inscreva no canal se não tiver inscrito. E deixa aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito dessa rodada, né? Quem mais te surpreendeu e quem mais te decepcionou nessa 12ª rodada da Série B. Lembrando que rodada completa agora só vai começar no dia 21, né? Aliás, vai ser uma rodada toda quebrada, né? Vai ter um jogo no dia 21, um jogo no dia 22, um jogo no dia 23. Aí no sábado, dia 24, já tem aí vários jogos. E a rodada vai ser encerrada, né? A 13ª vai ser encerrada no domingo, dia 25, com um jogo bem interessante, hein? O Guarani recebe o Vitória no domingo, dia 25, lá no Brinco de Ouro. Jogo que encerra aí a 13ª rodada, né? Que é a Série B. Mas antes da Série B vai dar uma paradinha. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e até um próximo vídeo. Valeu!